A gente tem algumas perguntas aqui. Opa. Vamos lá. Joe, muito obrigado aí. Se não segue, a gente já siga. Qual foi a dificuldade de adaptar as aberturas japonesas para o português? Na verdade, não é uma dificuldade, assim, é só uma compreensão. Então, assim, eu não trabalho problematizando as coisas. A minha cabeça, assim, em vez de eu namorar com um problema, eu caso com soluções. Então, assim... Eu gostei dessa frase. Assim, então, por exemplo, se eu tenho digamos assim, um papel, uma missão de escrever uma versão, fazer uma música, aquilo não é uma dificuldade. Eu só preciso encontrar os meios para que as facilidades para que aquilo se desenvolva. Então assim, eu nunca tive muito problema com isso, assim, não tive mesmo. Na verdade era só uma maneira de encaixar melhor algo, mas eu nunca vi isso de uma forma tensa. Isso é sensacional. Porque eu sempre escrevi muito fácil, né? Assim, eu penso e faço. Né? Então, quando viu, já estava gravando. Eu tenho muita coisa que eu escrevo até hoje, eu escrevo manuscrito. Eu prefiro do que escrever direto no computador. Mesmo que depois eu imprima ou faça outra coisa. Então, e eu vejo assim, que normalmente eu tenho poucos rascunhos assim, de rabiscar, porque o texto é mais ou menos como uma música. Quando eu componho, eu estou compondo na minha cabeça, longe do instrumento, muito tempo. Então, na hora que chega, você já começou já. Na hora que chega o som, que chega o texto, na verdade, os rascunhos já são mentais do texto, da música. Né? Então, isso já vai sendo escrito. Na hora que sai, ele já sai pré-formatado, então, né? Porque já se refletiu muito antes de escrever algo ou de fazer algo. Antes de materializar uma ideia, você pensa. Se as pessoas fizessem isso... Seria tudo mais fácil. Seria mais fácil. Porque pensar antes de falar garante que você tenha uma qualidade de comunicação num diálogo muito melhor. Né? Mas aquela coisa de falar no impulso, tipo assim, bateu, levou, você perde assim, a sutileza das coisas. Tende a dar errado, né? A tendência é você, às vezes, falar algo que você não deveria, ou de uma forma que você não deveria. Você poderia ter escolhido, se tivesse respirado uns 2 segundos, você teria encontrado uma maneira mais interessante de fazer aquilo sem gerar um conflito, um estresse, né? É aquela frase, nós somos assim reis do nosso silêncio. Sim. Mas nós somos escravos das nossas palavras. Né? Então, capricha no que você vai dizer, porque você pode, às vezes, ofender alguém, ou não ser compreendido. Falar, o que você quis dizer com isso? Né? Daí você vai ter que explicar o que você fez, porque você não foi claro na sua primeira tentativa. Então, isso pode gerar N problemas. Então, respondendo a pergunta, foi isso. Assim, eu, sinceramente, assim, eu não encontro dificuldades de compor, criar. Sim. Aquela coisa do bloqueio criativo, eu não tive ainda a oportunidade. Estou até curioso, né? Me dizem que eu espero que não tenha, assim, né? Mas normalmente eu estou criando. Aí eu tenho aqui a Sakura-chan Cosplayer. Ela perguntou qual foi o trabalho que você mais gostou de fazer. Sua menina dos olhos ali. Olha, um deles eu citei, que foram as versões do Stevie Wonder. O do Dragon Ball é muito legal também pelo espírito, mas assim, uma curiosidade, assim, a música talvez mais conhecida seja a música da abertura, We Got a Power. Mas eu gosto muito da We Are Angels, que é a música de encerramento da saga Majin Buu. Sim. Pelo espírito da música, pela intensidade, pela construção musical, né? Eu não fiz as músicas originalmente elas são do Japão, né? Mas assim, eu gosto da estrutura musical, essa eu acho bem interessante. Sério. Isso é bem legal, porque geralmente, né, quem adapta fala muito da abertura e tudo mais, né? Mas os encerramentos de Dragon Ball, né? Infelizmente, alguns canais eles acabaram cortando, né? Então tem muita gente que não conhece. Pois é. E isso ele até impacta um pouco, né? Mas o bacana do público geek, do público dos animes e tokusatsu, é que ele faz a pesquisa. Sim. Então ele vai a fundo. Então a coisa mais comum num evento é você ver tanto bandas, né, bandas emergentes chegando, cantando em português e japonês, e o público cantando em japonês e português. Sei bem como é. Não é? Então isso é muito legal, assim. É uma das coisas que inclusive me motiva a estar aprendendo japonês.
para que eu possa cantar. E uma outra coisa também, o meu lado escritor, porque eu já escrevo em português uma forma tradicional japonesa conhecida como haikai, que são os poemas de 3 versos, né? Sim. No haikai clássico, o primeiro verso você faz uma referência à estação do ano ou ao período da vida que você se encontra, né? Infância, maturidade, velhice, né? Ou as estações do ano, né? Primavera, verão, inverno, né? Os samurais faziam muito, né? Então, porque os samurais muitas vezes estavam no quê? Num contexto rural no Japão e observando a natureza para se integrar e saber como vencer as adversidades e atingir os objetivos deles, se fosse um período de guerra, né, ou de conflitos assim. E os ninjas também, né? É isso aí. Legal. E aí na sua carreira, né, a gente teve também o caso da Associação Brasileira de Contrabaixistas, né? Você foi diretor. Explica um pouco sobre o que é. Eu particularmente não conhecia, então eu queria entender um pouco você o que é realmente isso aí. Bom, a ABC, a Associação Brasileira de Contrabaixistas, ela foi uma iniciativa de vários instrumentistas, porque o baixista ele é uma figura solitária, né? Porque normalmente às vezes se você tem 2 guitarras numa banda, né? Então, mas normalmente você não tem 2 baixistas numa banda, né? E a gente sempre trocando ideia, né? Então era quase um grupo de autoajuda, né? Um grupo de ajuda ali, abraça, né? de conversando. Mas assim, uma coisa de você somar um pouquinho de experiências e conhecer um pouco. E isso, na verdade, eu não fui assim um diretor sozinha, né? Havia núcleos. Então, assim, um núcleo de baixo elétrico e um núcleo de música erudita. Então, era a Sônia Rai, presidente da associação. Daí tinha o Ângelo Caputo, Jorge Pescara, eu fazendo parte também. Tínhamos um jornal, que era o Jornal da Associação Brasileira. Então, quando surgiam músicos aqui no Brasil, o que a gente conseguia fazer um encontro internacional, que nós fizemos 4 edições do Encontro Internacional de Contrabaixistas. Certo. Então, a cada 2 anos, a gente pegava aquela época de 7 de setembro, ali, feriado, tudo, e conseguia reunir músicos de vários estados do Brasil e alguns músicos de fora, com apoio de algumas instituições, como a USP, o Departamento de Música da USP, da Unesp. E nisso a gente conseguia músicos eruditos, músicos da área que eram acompanhantes de artistas aqui, como o Arthur Maia, que tocou com Djavan, Gilberto Gil, o Nico Assunção, grande contrabaixista também, tocou com Ryuichi Sakamoto, uma figura incrível, assim, músicos de nível mundial, né? Sim. O Paul Robinson, o Gary Carr, considerado um dos maiores contrabaixistas de erudito do mundo, né? E trazer essas pessoas e ter um momento em que os instrumentistas pudessem se reunir, conversar, trocar figurinha, participar de masterclasses, workshops nas oficinas, né? E tocar com as pessoas, né? Então isso foi uma coisa assim sem igual. A gente juntar as pessoas para bater um papo, não é aquela coisa da competição, porque há espaço para todo mundo. Sim. Se existe talento, se existe um talento que você desenvolve os seus talentos. Eu acho que todo mundo potencialmente é talentoso, mas precisa ver o que você faz com a sua habilidade. Se você tem uma boa habilidade física, um bom ouvido, um interesse, né, que te faz evoluir e se aprimorar. Então a associação ela visava isso. E baixistas, por exemplo, como o John Clayton Jr., que é um baixista que, inclusive, diretor musical de uma pianista chamada Diana Krall, também. Então, a gente conseguia reunir essas pessoas aqui. O Paul Robinson, que era baixista da Sinfônica de Chicago. Então, trazer músicos desse naipe ali, para a gente era uma honra, sabe? Não era uma questão de ego. Por isso que o ego está na gaveta ali. Esses caras estavam aqui para quê? Para dar um depoimento, dar um relato da carreira deles, para tocar. Nós fazíamos apresentações, inclusive tem um auditório aqui do Museu de Arte de São Paulo, MASP, e nesse auditório a gente levava músicos para fazer um recital, tocar música ali, e no final o cara dá 5 bis, não queriam que o cara fosse embora, sabe? Fizemos uma semana aqui numa casa de show chamada Bourbon Street, uma casa de blues, né, jazz e blues aqui em São Paulo, que já tocou B.B. King, um monte de gente. Fizemos uma semana do contrabaixo
Então, antes das atrações da casa se apresentarem, durante uma semana, de quarta a domingo, tinham contrabaixistas com seus trios e quartetos ali, se apresentando e mostrando um pouco desse instrumento como solistas. Então, era o Arthur Maia, o Nico Assunção, o Jorge Oscar, que tocava com a Bethânia e a Gal. Então, assim, era legal isso, assim, trocar figurinha. Eu acho que é sempre bacana você ter um intercâmbio, assim, somar informações, né? Sensacional. E, assim, você está no mundo da música há muitos anos, né? 44 anos esse ano. E existe algum músico, seja tanto do mundo das animações ou fora, que você não teve a oportunidade de tocar e tem aquela vontade de tocar? Eu acho que todos aqueles que eu não toquei, mas assim, por exemplo, vamos falar do mundo dos animes. Eu tenho muita admiração por alguns eu vi assim, começando a tocar e a pessoa chegar e falar, pô, você me inspirou no seu trabalho. Vamos falar, por exemplo, o Kai Urusai. É um grande cantor. Sim. É um cara que tem uma performance incrível, uma pessoa legal. Eu já me apresentei com ele, então esse já não conta, já foi para a lista. Eu toquei tanto com a Senpai Old School, em Uberlândia o ano passado, ele dentro de uma banda que ele tem me a banda acompanhou. Que ajuda lá em Minas. Então, e com essa nós fizemos um evento em Uberlândia lá e foi incrível, assim. Mas olha, vários cantores, por exemplo, o Anime Voices foi uma maneira de juntar pessoas como o Sheleal, que gravou Soldier's Dream, Blue Dream, do Cavaleiros do Zodíaco, o Toninho Guise, que cantou o Kamen Rider Black, né? O Lion Man e outras coisas mais. E outros talentos ali, como o Diogo Miyahara, que nós fizemos o Tokusatsu do Kamen Rider Kuga, que era uma versão que estava na gaveta desde 2014. E no período da pandemia a gente acabou gravando um vídeo e fazendo. Então, assim, eu estou aberto a encontrar pessoas. Porque um cara que eu admiro muito, acho o trabalho dele incrível, tem muita qualidade, uma performance muito boa, o Ricardo Cruz, sabe? Um grande cantor. Mas nunca surgiu oportunidade, assim. Mas já conversamos, pô, vamos ver se a gente marca alguma coisa, né? O Lucas, né, que toca com ele, já participou também no Anime Voices gravando um acústico em que eu toquei fretless, ele tocou violão de aço, cantando Blue Dream. Então, assim, a gente vai somando, né? Surgindo a oportunidade, vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer, assim. São muitas pessoas. Tem que fechar esse ano também. A gente vai ter que dividir palco esse ano também. Vamos combinar. Aí, nós vamos realizar isso aqui. Eu espero que esse ano... Ainda tem alguns eventos aí. O próprio Kenko. Voltar no palco do Kenko. Então pronto. Tá marcado, gente. No Kenko. Aguardem. Nem que eu invado a banda do Ítalo, mas eu vou estar no palco do Kenko. Bora. A gente invade o show da banda dele. Legal.